Meu irmão, minha irmã, boa noite. Mais um vídeo, mais um dia de estudo do Catecismo da Igreja Católica. No vídeo de hoje, faremos a leitura do capítulo 3º, do segundo artigo, ainda a respeito do Credo Apostólico. Antes de iniciar a leitura e este breve estudo, façamos a leitura do ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos. E expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará, segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Que Deus nos abençoe e que façamos uma boa leitura do Catecismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do segundo artigo. O que nos ensina o segundo artigo? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O segundo artigo do Credo nos ensina que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, onipotente, Criador e Senhor como Pai, que ele se fez homem para nos salvar e que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. Por que a segunda pessoa se chama Filho? A segunda pessoa se chama Filho porque é gerada pelo Pai por via da inteligência desde toda a eternidade, e por isso também se chama Verbo eterno do Pai. Sendo nós também filhos de Deus, porque Jesus Cristo se chama único Filho de Deus Pai. Jesus Cristo se chama único Filho de Deus Pai porque só Ele é, por natureza, seu Filho, enquanto nós somos seus filhos por criação e adoção. Pausa, vamos nos debruçar a respeito desses primeiros 3 pontos. Jesus Cristo é o nosso Senhor e único Filho de Deus. Por quê? Porque Cristo, sendo uma das três pessoas da Santíssima Trindade, é Deus também com Deus. Deus, em sua natureza, também é Deus. Isto é um grande mistério do cristianismo, e para mim é o maior mistério do cristianismo, é entender como, entre aspas, funciona a Santíssima Trindade. Isso, inclusive, já foi alvo de discussões durante toda a história da Igreja, mas principalmente quando haviam aqueles que acreditavam que Deus era apenas um, no sentido de um único Deus em uma única pessoa, mas nós acreditamos em um único Deus, sendo ele três pessoas. Isso é difícil de entender a Trindade, né? Deus é Pai, mas também é Filho e é Espírito Santo. Não são distintos, mas são apenas um, sendo três. É muito complicado entender a respeito da Santíssima Trindade. Mas o Catecismo nos fala é que Cristo é Filho de Deus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, onipotente, Criador e Senhor, como o Pai, que ele se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. E por que ele se chama Filho? Porque provém da inteligência do Pai desde toda a eternidade. Então ele é concorrente ao Pai, ou seja, acontece simultaneamente, acontece entre aspas, estou usando uma terminologia humana aqui, mas ele é Deus com o Pai. Sendo nós também filhos de Deus, porque Jesus Cristo chama o único Filho de Deus Pai, porque Cristo é Filho de Deus em natureza. Ele é Deus com Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, porque Deus nos criou, mas não porque temos a natureza de Deus em nós. Porque Jesus Cristo chama nosso Senhor. Jesus Cristo se chama nosso Senhor, porque além de, enquanto Deus, nos ter criado junto ao Pai e ao Espírito Santo,
também nos redimiu enquanto Deus e homem. Por isso Cristo é nosso Senhor, porque Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, e como fomos criados por Deus Pai, também fomos criados pelo Deus Filho, por Deus Filho. Porque o Filho de Deus feito homem se chama Jesus. O Filho de Deus feito homem se chama Jesus, que quer dizer Salvador, porque nos salvou da morte eterna merecida por nossos pecados. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? O nome de Jesus foi dado ao Filho de Deus feito homem pelo próprio Pai eterno, através do arcanjo Gabriel, quando este anunciou à Virgem o mistério da encarnação. Porque o Filho de Deus feito homem se chama também Cristo. O Filho de Deus feito homem se chama também Cristo, que quer dizer ungido e consagrado, porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes e os profetas, e Jesus é Rei dos Reis, sumo sacerdote e sumo profeta. Jesus Cristo foi verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal. A unção de Jesus Cristo não foi corporal, como aquela dos antigos reis, sacerdotes e profetas, mas toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. Vejam esses pontos aqui, né? Por que Cristo chama Jesus? Porque o nosso Salvador, porque o Filho de Deus é chamado de Jesus, porque Jesus significa Salvador. E quem deu o nome do Filho de Deus como Jesus? O arcanjo Gabriel. Deus, através do arcanjo Gabriel, na anunciação à Virgem Maria. E por que Jesus também se chama Cristo? Porque Cristo significa ungido e consagrado. Unção essa que não foi corporal, mas toda espiritual, porque a plenitude da divindade habita em Jesus substancialmente. Então, isso inclusive foi também alvo de discussão na história da igreja a respeito da natureza de Cristo. Cristo, sendo ele filho de Deus, era apenas homem? Era apenas Deus em forma de homem? Não. Ele é homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Por isso que há representações assim ou assim. Em que sentido? Pai, Filho e Espírito Santo, está aqui representado por esses 3 dedos para cima, e as duas naturezas, natureza divina e a natureza humana de Cristo, 100% Deus, 100% homem. E que a gente faz uma separação em relação à heresia dos arianos, salvo engano. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda? Sim, os homens tiveram conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda pela promessa do Messias, que Deus fez aos nossos progenitores, Adão e Eva, e que renovou aos santos patriarcas, e pelas profecias e muitas figuras que o designavam. De onde sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e Redentor prometido? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e Redentor prometido por nele se ter realizado, primeiro, tudo o que anunciavam as profecias; segundo, tudo o que representavam as figuras do Antigo Testamento. Que as profecias prediziam sobre o Redentor? Sobre o Redentor, as profecias prediziam a tribo e a família das quais ele devia nascer, o local e o tempo de seu nascimento, os seus milagres e as mais específicas circunstâncias de sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. Quais são as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento? As principais figuras do Redentor no Antigo Testamento são o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaac,
José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. Vamos fazer uma pausa para nos debruçarmos um pouco mais sobre isso. Primeiro, o catecismo nos fala a respeito de se aqueles que viveram antes da vinda de Cristo sabiam a respeito de Cristo ou haviam algum conhecimento sobre a sua vinda. Sim, sabiam. E como sabiam? Primeiramente, pela promessa que Deus fez a Adão a respeito de um Messias, alguém que seria o redentor, o salvador da humanidade contra o pecado cometido por Adão, pecado pessoal em Adão, e pecado natural em nós, né? Um pecado que carregamos desde nosso nascimento. Então, desde então, já havia-se o conhecimento de um Messias que viria a acontecer. Também renovado essas promessas aos patriarcas, o Antigo Testamento, né? Em resumo, através de profecias e das figuras. E que figuras são essas? O Catecismo novamente nos exemplifica quais são as figuras. Figura seria algo que nos direcionaria a Cristo, algo que os antigos não sabiam que significava o Cristo, mas nós, posteriormente, conseguimos enxergar que aquelas pessoas, aquelas situações representavam Cristo, como por exemplo, Abel, a morte inocente de Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaac, José ser vendido por seus irmãos José do Egito, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. De onde sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus pelo testemunho do Pai quando disse: Este é o meu Filho amado, no qual pus as minhas complacências. Escutai-o. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 5. Também pela atestação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres. Terceiro, pela doutrina dos apóstolos. E quarto, pela tradição constante da Igreja Católica. Rápido ponto aqui. Veja que esse ponto do catecismo ele fala a respeito de onde sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E é discorrido aqui a respeito do testemunho do Pai, quando diz que este é meu filho, em quem me comprazo, etc, etc e tal. Mateus capítulo 17, versículo 5. Pela atestação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres, pela doutrina dos apóstolos e pela tradição constante da Igreja Católica. Veja, tudo há uma conexão. Primeiro, Deus fala: Este é o meu filho amado, na qual pus as minhas complacências. Escutai-o. E Cristo, Jesus, nosso Senhor, funda a Igreja Católica. Veja, aqui eu não estou falando de um CNPJ, eu não estou falando de um templo de pedra. Eu estou falando da Igreja em si, da Igreja como corpo místico de Cristo, a Igreja Universal, a Igreja Católica como corpo místico de Cristo. Que pode estar ela em Roma, mas se Roma for destruída, deixa de existir igreja? Não. Se o bispado de Roma for corrompido, deixará de existir igreja? Não. Entendam, igreja como corpo místico de Cristo, certo? Então, Cristo funda a igreja. E nisto inicia-se a tradição dos apóstolos. Por que então que nessa parte do catecismo ele não fundamenta pelas escrituras sagradas? Porque as escrituras sagradas, elas não têm vida própria. As escrituras estão inseridas no contexto da tradição. Tradição esta que faz parte do magistério, que faz parte das pessoas que compõem o corpo místico de Cristo. Neste caso, aqui se refere aos pais da igreja, aos sacerdotes, como guardiões da fé, dessas verdades
universais da nossa igreja. Então, as escrituras, elas são sagradas porque a tradição atesta a sacralidade das escrituras. Não são as escrituras que corroboram para a tradição, mas a tradição que confirma as escrituras. Isto nos separa do protestantismo, que acredita na sola escritura, na interpretação da Bíblia, desse compêndio de livros chamado Bíblia. Vejam, este compêndio de livros era separado, pergaminhos separados em diferentes locais, em diferentes momentos da história, mas a tradição, o magistério, o corpo místico de Cristo reúne esses livros e fala: estes livros são sagrados e outros não, são aqueles que chamamos de apócrifos. Quais são os principais milagres operados por Jesus? Os principais milagres operados por Jesus são, além de sua ressurreição, o ter dado a saúde aos enfermos, a visão aos cegos, a audição aos surdos, a vida aos mortos. Estes são alguns milagres. Os principais, melhor dizendo, milagres operados por Cristo. Claro que há outros, mas aqui são os principais. Vida aos mortos. Entender a fé católica não é algo simples, não é uma missão fácil, mas é o caminho necessário para que vivamos uma vida de fé profunda, apesar de nossas imperfeições, apesar de nossas dificuldades, precisamos conhecer aquilo que professamos. Isto é fundamental. Em um momento da história em que vivemos, em um mundo tão frio, tão amargo, tão líquido, em que as relações se esfarelam, precisamos conhecer de fato o que pensa a nossa igreja. Reitero, não estou aqui falando de um templo, não estou aqui falando de um CNPJ. E veja, não me considere ser divacantista pelo que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, se aquele templo for destruído, cai uma bomba atômica no templo, se os bispos, se os sacerdotes se corromperem, o corpo místico deixará de existir? Não. O corpo místico continuará existindo porque é promessa de Cristo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, a igreja continuará sendo a igreja, independentemente do que aconteça com os membros da igreja. Isto é o ponto. Este é o ponto. Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja e ele santifica a igreja, sempre a igreja será santa, mesmo que os membros se corrompam. Mesmo que os membros se corrompam, a igreja sempre será santa. Que este rápido estudo tenha contribuído para a sua e para a minha caminhada. Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo dia e te espero no próximo vídeo.